Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou o Extras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Hoje eu vou relembrar com você, tomando o meu chazinho, porque tá um frio aqui, gente, a novela Máscaras, um grande fracasso da Record. É daqui a pouquinho, depois da vinheta. Não sai daí. Máscaras foi uma novela exibida pela Rede Record entre os dias 10 de abril a 2 de outubro de 2012, escrita pelo autor Lauro César Muniz e dirigida pelo diretor Ignácio Coqueiro, com um total de 125 capítulos. A trama contava a história do rico proprietário rural Otávio Benaro, vivido pelo ator Fernando Pavão. Sua esposa Maria, vivida por Miriam Freeland, acaba de ter um bebê e sofre de DPP, depressão pós-parto, tentando até mesmo jogar o filho em um rio. Por esse motivo, o seu médico psiquiatra resolve fazer com Maria um cruzeiro relaxante. Nesse transatlântico, então acompanhada do Dr. Décio Navarro, feito pelo Petrônio Gontijo, a Maria consegue atenuar os seus problemas psicológicos, mas quando volta, ela e o seu filho são sequestrados. Um sequestro misterioso que faz com que Otávio, obedecendo às ordens dos sequestradores, pague uma fortuna para ter de volta sua esposa e filho. Porém, os bandidos desaparecem com Maria e a criança sem deixar vestígios. E o Otávio passa a desconfiar então de todos à sua volta, dos empregados da casa, passando pelo Dr. Décio, chegando até mesmo no seu cunhado, irmão de Maria Martim, vivido por Heitor Martinez. O Heitor é um bom vivant de caráter duvidoso que vivia nos Estados Unidos e retorna ao Brasil após o sequestro da irmã. O próprio Martim desconfia do marido de Maria, o Otávio. Os dois passam então a se acusar mutuamente, já que o Otávio desconfia do Martim, o Martim do Otávio, e cria-se então uma grande animosidade entre os cunhados. O tempo passa e, sem descobrir vestígios dos desaparecidos, o Otávio acaba caindo numa profunda depressão, o que faz com que o Dr. Décio entre novamente em cena e faça com o Otávio o mesmo cruzeiro que ele fez com a Maria. Nesse cruzeiro acabam embarcando também o Martim com a sua acompanhante Manuela, uma garota de programa que vem com ele dos Estados Unidos. E num grande momento de tensão entre Otávio e Martim, os dois chegam no auge do embate e da desconfiança. Em um barco no litoral, o Décio tenta defender o Otávio de um ataque do Martim, aplicando em sua jugular um tranquilizante. Porém, o Martim se desequilibra, cai no mar e é dado como morto. A carteira de Martim com seus documentos acaba caindo no barco e o Otávio, para não ser encontrado pelos sequestradores que passam a persegui-lo para tentar matá-lo, acaba assumindo a identidade do cunhado. A partir desse momento, então, ele passa a viver como se fosse o Martim, na tentativa de sobreviver e reencontrar sua esposa e seu filho. O que o Otávio não imaginava é que o Martim estava sendo sondado por uma organização criminosa internacional e queria que ele convencesse o Conrado a vender as suas terras, rica em um minério muito valioso e raro que os interessava demais. Esse então era o motivo do sequestro. Tratava-se de uma chantagem que os bandidos estavam fazendo com o Martim para que ele tentasse convencer o Otávio a vender as suas terras. Essa sondagem ela se configura em assédio comandado pela misteriosa Nameless, vivida pela Paloma Duarte e pelo seu chefe Big Blonde, feito pelo Jonas Bloch. Otávio, então, na pele do Martim, se infiltra nessa organização, mas acaba se envolvendo com a Nameless e se apaixonando perdidamente por essa misteriosa mulher. Porém, o Martim é resgatado por pescadores e sobrevive ao acidente. Dessa forma, quando descobre que o Otávio está vivendo com a sua identidade, ele faz um contragolpe e também passa a viver como Otávio Benaro. Está armada, então, toda a teia folhetinesca de Máscaras, Está aí o título da novela, que falava justamente dessa troca de personalidade entre os personagens da trama. Porém,
A novela foi um grande fracasso, aconteceram muitas coisas, né, que fizeram com que a trama tivesse uma audiência bem baixa, muitos problemas de bastidores, e eu vou contar pra vocês alguns deles agora nas curiosidades. Máscaras foi uma novela ousada, mas bastante problemática pra Record, que já começou com o pé esquerdo devido a algumas declarações que pegou bastante mal pro público, logo antes da estreia da trama. Estreou com fama de não ser uma novela popular devido às críticas do Lauro César Muniz ao investimento na Rede Globo em tramas que atingissem a classe C. Isso pegou muito mal, porque ali naquele ano de 2012, a Globo apresentou dois de seus maiores sucessos teledramatúrgicos, que foram as novelas Avenida Brasil e Cheias de Charme. Ambas estrearam, né, e estavam no ar praticamente ao mesmo tempo que Máscaras. Avenida Brasil estreou em março, algumas semanas antes de Máscaras, e Cheias de Charme estreou uma semana depois de Máscaras. E sem sombra de dúvidas, tanto Cheias de Charme quanto Avenida Brasil fez um sucesso estrondoso, né, com esse público chamado de classe C, que naquela época estava muito em alta, eles estavam começando a gastar bastante, a viajar muito, e o público se identificou com essas novelas que atingiu em cheio a jugular da classe C. Então foi realmente uma declaração infeliz do Lauro César, né, criticar e dizer que a novela dele não ia ter nada disso, que ia ser uma novela tradicional, uma novela que estava pretendendo seguir o seu curso de dramaturgia e que não era feita para agradar nenhuma classe em específico, não, que era para todos os públicos. O que poderia ser uma boa intenção acabou se tornando um tiro no pé para a novela do Lauro César. Além de uma direção equivocada e um texto muito confuso que espantou o público, achando a novela estranha logo no seu primeiro capítulo, o que levou a Record a uma queda vertiginosa no Ibope, deflagrando a maior crise na teledramaturgia desde que eles reabriram, né, esse núcleo de teledramaturgia na emissora lá no ano de 2004 com A Escrava Isaura. Outro grande problema que atrapalhou bastante a novela foi o horário de exibição. Esse horário ele foi mudado várias vezes e um dos principais motivos foi a estreia do reality A Fazenda. Isso causou um mal-estar muito grande entre o elenco, o autor, acabou ocasionando a troca de direção, saiu o Ignácio Coqueiro, entrou o Edgar Miranda e houve uma redução drástica no número de capítulos. A novela, que estava prevista para ter 220 capítulos, teve apenas 116 escritos pelo Lauro César Muniz. Desses 116, ela foi editada e ao ar foi apresentado 125 capítulos. A verdade é que Máscaras tinha uma história de fato interessante, mas acabou ficando digerível para o público médio de novela só na metade, muito tempo depois, né? Quando a grande maioria já tinha dispersado e perdido o interesse. O Lauro César e a sua equipe de roteiristas mexeram no texto e o melhoraram significativamente. Em trechos usados pelo autor ficaram mais evidentes, como tramas envolvendo organizações criminosas que ele já tinha abordado em outras novelas de sucesso, como O Salvador da Pátria, de 1989, e Poder Paralelo, da própria Record, do ano de 2009. Então, o público até começou a gostar dessa abordagem, mas já era tarde demais. Como se já não bastasse todo o estresse pelo qual a novela, a equipe, a produção já havia passando, né, já estava passando, teve também em Máscaras o descontentamento de uma atriz. A Luísa Tomé, ela veio a público através da sua conta no Twitter reclamar da sua personagem Geraldine, pedindo que o autor a tirasse da novela, já que ela não estava fazendo nada, não tinha função, era uma personagem desinteressante. O Lauro César Muniz, muito paciente, respondeu à atriz dizendo o seguinte: em razão da aceleração de tramas que deveriam ter destaque só mais adiante, em meio a uma série de modificações feitas em seu planejamento inicial, ele precisou adiantar a trama policial, da qual a personagem de Luísa não participaria nos primeiros tempos. Então foi mais aí um probleminha, né, um pequeno problema diante de todo a avalanche de ibope baixo e crítica da imprensa. Foi um pequeno problema esse descontentamento da Luísa Tomé, que o Lauro ainda teve que contornar para não ficar mal, né, com ninguém do elenco. Eu acho que foi desnecessário, deselegante da parte da Luísa Tomé. Ela poderia ter fechado a boquinha dela, né, nesse momento que
era um momento tão desagradável para todo mundo, mas não. Ela veio a público, falou o que ela quis, o Lauro foi muito elegante e foi isso que aconteceu. 3 meses depois da estreia da novela, em julho, o elenco veio a público divulgar uma carta de amor a Máscaras. Nessa carta, os atores culpavam a mídia pela repercussão negativa da novela, alegando que a imprensa divulgava apenas os problemas, como a baixa audiência, e não noticiava a boa qualidade da produção. A qualidade artística da obra, o trabalho e a garra dos atores e dos roteiristas. Só que o estrago já estava feito. A novela não atingiu popularidade, e justamente por causa da repercussão negativa lá dos primeiros capítulos, onde faltava justamente essa qualidade que começou a aparecer com as mudanças, né, da direção, no roteiro, essa tal qualidade que os atores reivindicavam na carta, né? Não foi uma qualidade que se viu desde o início da trama. Então foi essa falta de qualidade do início que provocou todas as críticas que a novela não parou mais de receber até o seu final. E apesar da significativa melhora, né, no texto, a Máscaras recebeu um horário muito ingrato. E isso acabou fazendo com que o Ibope descesse muito baixo, ficando muito aquém das expectativas da Record. A novela acabou amargando um de seus piores Ibopes desde 2004. Que foi 6 pontos no Ibope. Apesar de todo esse desastre, claro que a novela teve seus destaques de atuação, né? A gente não pode deixar de falar de Miriam Freeland vivendo a Maria, que esteve muito bem, e claro, da Paloma Duarte, que fez um excelente trabalho como a misteriosa Nameless. Também a atriz Bárbara Bruno vivendo a Zezé. Ela conseguiu fazer um trabalho sensível, vivendo uma mãe que não aceitava a perda do filho, atuando ali no limite tênue entre o trágico e o cômico. Sobre a inspiração para escrever Máscaras, Lauro César Muniz declarou em uma entrevista, abre aspas, essa novela nasceu de maneira curiosa. O primeiro insight que eu tive da novela foi um cenário, que é o navio. Eu passei pelo porto do Rio de Janeiro e ali tinha um navio ancorado enorme. Eu fiquei encantado e comecei a pensar quantas histórias não poderiam ter ali. Eu fiz um tour e saquei que as pessoas que entram no navio têm uma sensação enorme de liberdade. Elas acham que vão viver uma aventura. Então eu saquei que o lance era destacar a mudança de identidade que me levou até a ideia de Máscaras. As primeiras gravações da novela aconteceram num navio de verdade, né? O transatlântico Visions of the Sea, do Royal Caribbean, uma das maiores empresas de cruzeiro do mundo, de uma empresa norueguesa. Máscaras foi a primeira novela dos atores Renato Oliveira e Emílio Dantas, e seu título provisório era Navegantes. O fracasso de Máscaras foi o responsável pela saída de Lauro César Muniz da Record. E infelizmente, até hoje, o autor está sem contrato com nenhuma emissora. O último capítulo de Máscaras, exibido no dia 2 de outubro de 2012, uma terça-feira, teve o depoimento da atriz Paloma Duarte. Um depoimento muito bonito, falando sobre o ofício, né, de atriz, e indo atuar, indo fazer a sua última cena. Então, quando ela caminhava ali pelo REC 9, os estúdios de gravação da Record no Rio de Janeiro, ela foi dando o seu depoimento. Foi uma cena muito bonita. E eu vou ler para vocês o depoimento da Paloma Duarte na íntegra. Diz assim: fazer novela é sempre um mergulho no desconhecido. É muito diferente de teatro e de cinema, onde você já começa sabendo o final. Nós passamos muitos meses fazendo vários personagens, principalmente aqui em Máscaras, que a brincadeira era que cada personagem virasse outro, e outro, e outro. Daqui a pouco a gente vai voltar para as nossas realidades. Eu tô prestes a fazer a minha última cena. As pessoas que fazem parte da equipe de uma novela, elas são fundamentais na construção de um personagem. Pode parecer loucura, mas não é não. Porque todas elas juntas formam uma espécie de berço, de teia de segurança, onde nós, atores, vamos nos jogar sem medo, às cegas, com a certeza de que seremos amparados. Nós precisamos do passo de cada um deles para ouvir, entender, sentir. Uma gargalhada no set, uma observação. A equipe de uma novela é a primeira plateia que a gente tem, nosso primeiro público. Eles sim, eles são a pintura da primeira mágica. Porque imagina o nervoso que dá, para não dizer pânico, você tentar inventar alguém que não é você, e é você ao mesmo tempo.
Alguém que só existe para servir de ponte. Porque eu acho que ator é isso. É a ponte entre os autores e o público. Tentar desvendar cada palavra escrita sem nunca ter certeza. E entregar para o público essa nova máscara, torcendo para que ele entenda. Muitas vezes eu faço uma cena e quando eu vejo no ar eu percebo que a câmera viu uma coisa que eu não notei que eu tinha feito. E aí começa uma nova etapa. Porque é assim mesmo. Muitas vezes o olho diz uma coisa e a boca fala outra. Quantas camadas cabem numa mesma fala? Quantas personagens cabem numa mesma atriz? Quantas máscaras cabem numa mesma personagem? Infinitas. É conviver com uma dúvida eterna. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas não é isso que importa. O que importa pra mim é o caminho, é a batalha. Essa é sempre linda. Ao menos quando eu trabalho pra você. Acho que é por isso que eu te amo tanto. Eu vou fazer a cena final agora. A cena do adeus. É isso, gente. Essa foi a declaração lindíssima da Paloma Duarte no último capítulo de Máscaras. Eu achei bem tocante, bem emocionante. Eu entendi o que ela quis dizer, né? Depois de uma avalanche de críticas durante toda a trama. Eu achei bem bonitinho. E o vídeo de esse foi hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aí embaixo o que você achou de Máscaras, se você assistiu, se você gostou ou não gostou, se você nunca viu, se tem curiosidade. Compartilha esse vídeo e também o canal com pessoas que gostem de teledramaturgia. Me segue nas redes sociais. E se você acha que esse canal merece a sua inscrição, clica no botão vermelho ou na bolota que vai aparecer aqui do lado na tela, tá bom? Eu volto no próximo vídeo. Um beijo, fui!